Vamos falar agora de Platão e Aristóteles. Importantíssimo, estou citando isso em todos os vídeos em questão histórica, mas nesse é crucial, é impossível debater a filosofia de Platão e de Aristóteles em um vídeo tão curto. Até porque a filosofia de Platão e Aristóteles separadamente deveria ter vários e vários vídeos. Eu vou falar na questão histórica e dar uma base do que eles pensavam, muito curta, muito rápida, ok? Então vamos lá. Platão, discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platão. Os três, eles formam o que seria tipo a criação, né, o principal da origem da filosofia ocidental. Eles são uma trindade nesse conceito. Esse conceito de filosofia ocidental, ok? Então vamos lá. O que é Platão? Platão era um filósofo que nasceu entre 428 e 427. De novo, não dá para saber exatamente quando ele nasceu especificamente. E faleceu em 348 e 347 antes de Cristo. Certo? Antes de Cristo. Pense sempre nisso. Em Atenas, Grécia. Platão, ele deixou, nós temos hoje 35 diálogos. Platão escrevia em forma de diálogos, né, certo? Como Sócrates escrevia, melhor, discutia com as pessoas, debatia, conversava com as pessoas na praça. O Platão, ele escreveu diálogos, onde Sócrates está discutindo com alguém. Então são 35 diálogos e possuem 13 cartas. E aí surge um problema. Essas cartas, elas não são aceitas por alguns historiadores que dizem não ser do Platão. Alguns aceitam, alguns não. Os diálogos todos são do Platão, aceitos pela filosofia. Isso não tem discussão, ok? Então, sempre possui Sócrates e mais alguém. Nesse contexto, nós temos o que é chamado de períodos platônicos. O que são esses períodos? São fases de Platão. A fase inicial, onde tem um conceito que você percebe um caminho de Platão, como ele pensa, como ele age, de acordo com o desenvolver do que está escrito. O período médio e o período tardio. É como se fosse um desenvolver da ideologia platônica pelo que está escrito, a forma como ele escreve. Certo? Isso é muito importante para entender Platão. O que o Platão deixou? Como se entende Platão? Platão tem principais filosofias, conceitos principais que você pode entender. Nós temos a teoria das ideias, que é base do Platão. O que é a teoria das ideias? A teoria das ideias é um conceito de que a ideia, ela é imutável. Quer dizer, você não pode mudar o conceito. Você tem a ideia, o conceito de uma coisa. Por exemplo, aqui nós temos um carro. Então, o conceito de carro. O que é um carro? O carro é um objeto automotivo no qual você utiliza para tal coisa. Isso é um conceito, é uma ideia. Isso não muda. Você não vai... Carro não vai ser uma moto, não vai ser um lápis, não vai ser uma lanterna, não vai ser outra coisa. Carro é carro, certo? A ideia, o conceito é imutável. Você não muda, a essência é eterna. E isso é sempre algo bom que está fora do mundo das sensações. A ideia, o conceito, não está no mundo físico, não está no mundo tocável. É como se falar para você assim, todo conceito está além do que eu posso tocar, no que é chamado de metafísico. Está além da física. Metafísica vai confundir, né? Está além do físico, está além do que eu posso tocar, está além do que eu vejo, como o ar. O ar eu posso tocar? Eu posso ver? Não.
mas eu sei que ele existe, certo? Eu sei que existem os conceitos, eu sei que existe a ideia. Eu posso vê-la? Eu posso tocá-la? Não, mas ela existe. E eu sei o que ela significa, todas elas, ok? Isso é o mundo das ideias, mais ou menos. A dialética ela é basicamente o diálogo, né? É um pouco do que é a maêutica socrática, é essa conversa, é esse buscar a verdade através dos questionamentos. Uma coisa importantíssima é a ética e a justiça para Platão, que são conceitos onde ele vai exercer, que para ele você exercendo a sua função na sociedade, você exercendo o seu papel sem atrapalhar o papel do outro, você vai fazer o bem, você vai trazer o bem para todos através da virtude, claro, né? Todos somos virtuosos, todos temos algo de bom e isso vai gerar coisas boas para todos e o justo. Então isso é o bom da sociedade. Então uma sociedade justa gera o justo de todos, que é a ideia da morte do Sócrates, né? Eu sou bom, eu sou justo, a sociedade é justa, então a decisão da minha morte foi correta. E o que é a epistemologia platônica? O que é a epistemologia platônica? É a ideia do conhecimento inato, que aí entra também na questão da maêutica socrática, onde o conhecimento está em mim. Eu já possuo conhecimento e através do interrogatório eu vou aflorar, eu vou aumentar, eu vou retirar o conhecimento. Essa é a base para saber quem é, o que foi o filósofo Platão na história da filosofia. Existem mais coisas, existem 35 diálogos. Qualquer coisa que você citar em filosofia, qualquer coisa que você pensar, vamos falar de amor, vamos falar de justiça, vamos falar de isso, Platão falou. Platão é um dos filósofos mais abrangentes da história da filosofia. Ele e Aristóteles, que eu vou entrar agora. Aristóteles é discípulo, então ele está um pouquinho depois. O que Aristóteles viveu? Viveu em 384, temos uma data mais precisa, né, um ano, a 322 antes de Cristo, certo? Ele não é de Atenas, diferente dos outros, ele é de Tácita, uma cidade, certo? Quem foi Aristóteles? Aristóteles é um discípulo de Platão e se tornou professor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, para quem não sabe, foi o grande imperador da cidade de Alexandria, muito importante para o período histórico. Se você não sabe, procura saber, que não é minha função agora explicar. E escreveu sobre diversos assuntos, assim como Platão. Certo? E eles são, como eu disse, fundadores da filosofia ocidental. Não esqueça disso, isso é crucial. O que ele falou? O que ele pensou? Muitas coisas. Vamos aos poucos. Do básico de Aristóteles. Aristóteles é importantíssimo para uma área chamada lógica. Ele escreveu sobre a lógica. O que é a lógica aristotélica? Ele criou um método matemático do pensamento. Como que eu posso matematizar, não sei se essa palavra existe, o pensamento. Então eu vou, através do que ele chamou de premissas, são pequenas frases, né? Então, criar a proposição verdadeira. Então eu vou descobrir a verdade através da matemática linguística. Não sei se isso existe. O que é chamado, de certa forma, né, é conhecido como silogismo aristotélico. O silogismo, então, é uma forma de você, através da linguagem e de uma certa forma coerente matemática, encontrar o que é verdade ou não. A metafísica, ela não é, a palavra metafísica não surge do Aristóteles, né? O Aristóteles ele vai criar o livro Metafísica, mas na verdade não foi ele que usou a palavra metafísica. A palavra metafísica foi dada ao livro dele
mas ele não colocou, porque o livro dele na verdade foi montado por outra pessoa. Ele usa outro nome, que é a filosofia primeira, certo? Aonde ele vai, nesse livro, em partes, criticar a teoria das ideias do Platão. Ele vai construir uma crítica ao conceito platônico de teoria das ideias. E por quê? O Platão, ele está nesse conceito. Existe um quadro famoso do Rafael Zanzio. Vou mostrar para vocês, mais fácil. Essa cena aonde um mostra para cima e o outro para baixo. O que isso quer dizer, né? Então, enquanto um está falando que as ideias estão fora do mundo, o outro está querendo dizer que está no mundo. Então ele fala assim, não, né, o que isso quer dizer? Buscar investigar o ser na causa da existência em si. Qual é a causa do meu existir? Da onde surgiu o ser de tudo? O ser da matéria. Por que veio? Por que surge essa boneca? Qual é a causa da existência da boneca? Como que ela surgiu? Da onde ela surgiu? E daí também vem a ideia, que é muito importante no conceito aristotélico, do primeiro motor. O que é o primeiro motor? O primeiro motor é o que poderíamos chamar de Deus. Por quê? Ele é a força motora que gera a si mesma e gera todo o resto. Então, o primeiro motor é uma força que gera energia para si. E ela gerando energia para si, ela consegue gerar energia para as outras coisas. Então, qual é a causa dela? Ela mesma. E ela gerando energia para ela pode gerar energia para as outras coisas. E ele vai falar assim, a metafísica aristotélica ela tem causas. Quais são as causas da metafísica aristotélica? São 4 causas. A causa formal, material, eficiente e final. O que são essas causas? Vou mostrar para vocês. Metafísica, um pouquinho da metafísica, claro, futuramente a gente se aprofunda nela quando der tempo. A ética. A ética aristotélica, ele escreve um livro para o seu filho, Nicômaco. Então o seu livro chama Ética a Nicômaco, que é um menininho, para dizer o quê? Qual a finalidade da ética? A finalidade da ética é o bem. Então nós temos que ser ético para gerar o bem. A minha ação, a minha atitude, ela precisa gerar o bem para quem? Para mim e, consequentemente, para o outro. O que difere o ser humano do animal? Isso. Porque eu posso escolher como agir e agir em prol do bem. Basicamente é isso, só para vocês entenderem. Outra área importantíssima do Aristóteles é a retórica. Por quê? Ele vai novamente contra o Platão, de certa forma defender os sofistas, porque ele vai falar que a retórica sofista ela não é ruim. Ele vai falar que ela deve ser repensada. O erro do Platão é pensar que a retórica é algo ruim, né? Então ele vai dizer que a retórica é algo boa, que deve ser utilizada, e ele vai dizer que a retórica é uma contrapartida da dialética. Você percebe aí que o Aristóteles ele tem uma ligação muito próxima dos sofistas. E, por fim, né, uma área muito importante do Aristóteles também é a política, aonde ele vai defender a questão, aonde vai dizer que a ética é o lado pessoal e a moral é o lado social, aonde as regras, as leis e os conceitos morais vão defender o funcionamento social e a ética o seu lado pessoal. Como eu tinha dito, a ligação do Aristóteles com os sofistas, por quê? Porque o Aristóteles também defende a ideia
de que existe essa questão da escravidão. Ele acha que a escravidão é algo natural. Ele acha que existe sim essa questão de que um é melhor ou maior do que o outro dentro de uma sociedade. E terminamos aqui os conceitos de Platão e Aristóteles numa forma básica para você só ter uma noção de quem são esses filósofos na história. Mas futuramente entraremos em detalhes em alguns conceitos dos filósofos. Espero que tenham gostado. Até a próxima.